Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula, a mais um bate-papo sobre história do pensamento cristão moderno, para o curso aqui de graduação em teologia da FAICAD. E a gente vai tratar hoje, gente, de um tema muito importante, bem relevante, que trata sobre a ótica pós-período da Reforma, e que, sem dúvida nenhuma, foi um dos desaguares, né? Ele foi um dos reflexos da reforma, que foi a Guerra dos 30 Anos. Pensar sobre a Guerra dos 30 Anos, que ocorreu entre católicos e protestantes, de 1618 a 1648, é a gente pensar um pouquinho a ideia da discórdia, a ideia de discordar do outro, a ideia de ter opinião. E aí é interessante evocar a figura de Jean-Marie Arouet, o mais conhecido como Voltaire, o humanista da época da razão, que teve proeminência sobretudo ali no século XVIII, mas que Voltaire ele é atribuído a ele, pelo menos, né, uma frase bem interessante que fala sobre eu defendo, uh, eu não concordo com o que você diz, mas eu defendo até a morte a possibilidade de você dizer o que você pensa. É mais ou menos isso, parafraseando Voltaire. Isso é uma ideia moderna e é uma ideia impensável para a época dos reformadores, a época do século, finalzinho do século XVI e início do XVII. Então, assim, pensar sobre a questão de liberdade de expressão, de discordar, de ter um outro aspecto, né? Pensar sobre uma outra forma de cristianismo era algo assim impensável, era algo que não era concebido pelos reformadores e muito menos pelos católicos. Porque estava muito claro na cabeça deles o conceito de que a verdade cristã era uma só, estava só com um dos lados. E essa verdade cristã, ela servia para um dos grandes propósitos, que era unir a sociedade e não dividir a sociedade. Então, para eles, a percepção de que um dos lados, somente um dos lados, estava com a resposta no que tange ao poder de Deus, à palavra de Deus, à vontade de Deus, fazia todo sentido. Enquanto que imaginar que o outro, que a outra parte, poderia também ter um fundo de verdade, era assim algo inconcebível. Por que eu quis tratar sobre isso logo no início, a gente fazer essa digressãozinha aí no início, para a gente pensar exatamente que esse foi o motivo da questão da Guerra dos 30 Anos. Essa ideia de se discordar do outro, de se imaginar que havia cristianismo e havia vontade de Deus num protestante, no católico, no luterano, no presbiteriano. Isso é algo moderno, isso é algo da nossa época, tá bom, pessoal? Isso na época ali transição, né, entre a Idade Média e a Idade Moderna não fazia nenhum sentido. Daí ocorre, enfim, eclode, então, as chamadas guerras religiosas na Europa, fruto aí, sem dúvida, da questão da, do período pós-reforma, das divergências doutrinárias, das divergências religiosas. É claro que o pano de fundo e as inter-relações políticas, econômicas, interesses de poder, disputas de poder, vai estar imbricado aí nesse processo todo, tá bom?
Então, hoje a temática dessa aula é a gente pensar sobre a Guerra dos 30 Anos, que, sobretudo, é a grande... foi o grande conflito, o último grande conflito religioso europeu de grandes proporções aí, que arranhou as estruturas da cristandade na Europa, tá bom? Então é uma guerra que não foi apenas, né, por motivações religiosas, claro que não, nunca é, né? Há sempre outros fatores juntos, mas foi também a querela por territórios e conquista de poder na Europa, como eu coloquei aí. Então é interessante o Roger Olson, o Bruce Shelley, deixa eu ver aqui quem mais, o próprio Christopher Dawson, eles inferem, né, a ideia de que esse conflito da Guerra dos 30 Anos, ele marca a transição do período do feudalismo, dos feudos, onde eu tinha uma fragmentação enorme na Europa com os senhores feudais, eu não tinha a ideia de nação ainda, para a transição para o período da modernidade, onde eu tenho efetivamente a formação dos estados nacionais. A formação dos estados nacionais, pessoal, está muito linkado e ligado com a reforma protestante. Eu não posso pensar em reforma protestante e pós-reforma protestante sem colocar esse ingrediente, esse tempero aí nessa salada aí que é a configuração da Europa moderna e o adentrar da Europa no período moderno, tá bom? Então, assim, a Guerra dos 30 Anos, ela de fato, ela configura, ela amarra, ela consegue colocar não colocar no lugar, mas ela consegue efetivamente reconfigurar, né? Ela consegue reconfigurar a ideia da formação dos estados europeus que a gente conhece hoje. A gente vai ver um pouquinho disso e, sobretudo, ali o norte da Europa, em especial a Alemanha, tá? Foi o grande, o fulcro do poder ali dessas disputas nesse período da Guerra dos 30 Anos. Deixa eu ver aqui. As causas da guerra, né? A gente pode pensar nas questões das disputas de poder das monarquias europeias, né? Sobretudo questões de conflitos, conflitos territoriais, hegemonia de poder, as disputas de uma dinastia que é muito importante, que é a dinastia aqui, ó, dos Habsburgos, por isso está aqui essas imagens aqui tem as imagens de alguns reis Habsburgos aqui, Filipe II, Matias, entre outros, que sobretudo elas se digladiavam por a busca de poder e dividiam o poder na Europa com o Sacro Império Romano Germânico, que advém lá do nono século, com Carlos Martel e por aí vai, Carlos Magno, né? O grande integralizador da Europa. Esse termo não é tão assim verdadeiro, no sentido de que ele foi o grande integralizador, mas ele, sem dúvida nenhuma, configurou essa Europa lá atrás, lá no ano 800 depois de Cristo. Então, assim, e a partir daí há essa relação de proximidade e esse amálgama entre a igreja e o Estado representado sobretudo por isso aí, ó, o nomezinho, né? Sacro Império Romano Germânico, tá aqui, ó, Sacro Império Romano Germânico, com a Igreja Católica. Então, a aliança, né, entre a religião com o Estado é uma herança da era medieval, tá bom? Repara que esse tipo de comportamento e essa ideia, eu vou usar muito essa palavrinha hoje, viu, gente? Essa configuração,
entre Estado e Igreja, isso já não cabia mais, sobretudo na era moderna, sobretudo porque havia uma ascensão de um novo componente nesse processo de disputa de poder, que eram as monarquias nacionais, ou seja, os reis, à medida que o sistema feudal ele foi sendo ele foi sendo deixado, foi arrefecendo e foi entrando em colapso, o sentimento de nacionalismo, o sentimento de um rei forte, de um Estado forte, dos Estados-nação, foi sendo gerado, que é um dos grandes, como é que eu posso dizer, uma das grandes características da era moderna são os Estados nacionais. Então a vinculação entre Império e Igreja fazia com que as ideias de independência política, né, tivesse sem dúvida nenhuma um aspecto religioso, um viés religioso, que é o caso aqui da Boêmia, que a gente vai ver que foi o palco, né, que foi o epicentro ali da geração do conflito chamado Guerra dos 30 Anos. E é importante a gente pensar sobre isso, viu, gente? Nunca é um fator isolado. Nunca uma guerra religiosa, nunca é. Uma guerra econômica, nunca é. Uma questão política, nunca é. São inter-relações que se conectam, que dialogam e que quando você começa a pensar nessa grande colcha de retalhos que é o relacionamento humano, sobretudo no viés que a gente está tratando aqui de questões religiosas, há uma série de questões que abarcam aí um evento, uma guerra, uma coisa que é interessante, eu acho que eu já falei isso para vocês, mas é sempre bom repetir. O mundo está sempre em movimento, está sempre dinâmico, está sempre em mudança. E há três coisas, dentre outras, mas que a gente pode selecionar, que são mais importantes, que aceleram, que catalisam as mudanças no mundo. Uma convulsão social, uma revolução, uma epidemia, como que a gente está vivendo hoje, uma pandemia, e uma guerra, né? Uma guerra em uma escala territorial grande, ela vai catalisar, ela vai acelerar processos que já estavam em mudanças. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a Guerra dos 30 Anos, ela vai efetivamente sacramentar a mudança da Idade Média para a Idade Moderna, sobretudo através dos Estados Nacionais. Repara que eu não estou trabalhando e tratando os aspectos militares da guerra, os aspectos puramente políticos, os aspectos puramente econômicos, ou muito menos os aspectos doutrinários. O que a gente quer fazer aqui é passear nessa temática para que a gente possa fazer inter-relações, interconexões, para que a gente consiga, num aspecto mais macro, perceber que esse evento ele gerou mudanças de ideais no homem europeu, sobretudo que adentrou o período da chamada modernidade, tá bom? Então, assim, a disputa de poder não era nenhuma novidade, como eu coloquei aqui, né? Conquista de território, como havia essa relação muito próxima entre Estado e Igreja, ela descambava, as questões políticas descambavam e desaguavam no aspecto religioso, mas a emergência de um evento da cristandade no século XVI foi o fator que acelerou o processo da guerra, que foi a Reforma Protestante. Sem dúvida nenhuma, a Guerra dos 30 Anos, né, ela é complicado dizer isso, mas ela é um produto, né, ela é uma consequência da reforma e que passou a estabilizar, a ameaçar a estabilidade da Igreja de Roma, que era meio que um fator moderador ali entre as diversas querelas nos governos europeus medievos, né? À medida em que a reforma ela traz essa discussão sobre o poder da Igreja e a ascensão dessas monarquias nacionais, o poder da Igreja ele vai arrefecendo e à medida que isso acontece, novos atores surgem, né, para tomar
o poder. Perceba uma coisa, pessoal, toda vez que alguma coisa ela perde, né, ou ela cai, ela deixa um vácuo de poder, algum outro ator social vai efetivamente tomar esse lugar. Um exemplo disso é o Império Romano. Com a queda do Império Romano, houve um vácuo de poder. Quem assume esse vácuo de poder é a Igreja Romana. Então, nas décadas de 1540, 1550, quando tanto protestantes quanto católicos eles ainda acreditavam, né, ou buscavam unidade na cristandade, os príncipes luteranos já digladiavam, já entravam em conflito com os impérios católicos, né? Sobretudo nações eminentemente católicas, Espanha, França, e a ideia do imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? Então, assim, já havia esse sentimento de animosidade na Europa e que a reforma ela vai apenas acelerar esse processo. E discussões, questões doutrinárias, enfim, a separação, a querela entre católicos e protestantes, ela vai gerar lá a Paz de Augsburgo, em 1555, onde ambos concordaram em interromper os conflitos, né, em fim dos conflitos. E o que estabelecia essa Paz de Augsburgo? Estabelecia o princípio chamado princípio da territorialidade. O que era isso? Significava o seguinte, gente, que cada governo de determinada região determinava a religião dos seus súditos. Então, se eu tinha numa determinada região um rei, um duque ou um governante que fosse católico, todos os súditos teriam que ser católicos. O contrário era uma verdade. Se o rei, se o governante fosse protestante, todos deveriam ser protestantes. Então, repara que é algo que deixa uma brecha, deixa uma margem para que haja um conflito maior. Então, essa Paz de Augsburgo ela acaba sendo precursor, o Bruce Shelley fala sobre isso, do arrefecimento da cristandade na Europa, né? Porque foi um conflito que marcou tanto a Europa, né, os europeus, que eles começaram a arrefecer o sentimento de união que a cristandade gerou, tanto para o bem quanto para o mal, gente, mas que acabou gerando essa unificação europeia em cima do pilar da cristandade, no período da Idade Média. Na Idade Moderna isso já não acontece mais. Então aqui um exemplo, a França, né, em 1562 a 1598, houve uma série de guerras civis entre católicos romanos e os protestantes chamados de huguenotes na França, sobretudo os calvinistas, né, que quando chegaram ao ponto de completa fadiga se dispuseram a fazer o acordo que foi o chamado Edito de Nantes de 1598. Os huguenotes adquiriram uma certa liberdade religiosa e o controle político de algumas regiões, só que isso não resolveu porque a religião católica ela continuava sendo a religião oficial da maior parte da nação francesa. E isso acabou descambando para outras guerras, outras dificuldades, outras querelas religiosas ao longo do tempo. Repara que a coisa não fechava muito bem. Não havia assim um consenso de verdade. Eram situações paliativas, né, para tentar se resolver a questão. Em outra região também houve conflitos políticos e religiosos, foi de 1568 a 1560, 1618, que foram os Países Baixos, né, ali a Bélgica, sobretudo a Holanda, né, os Países Baixos. Os holandeses calvinistas travaram uma guerra para conquistar a sua independência da Espanha católica e venceram e conseguiram aí a independência. No entanto, parte do território do sul dos Países Baixos, né, que é a Bélgica, a população permaneceu católica. Então, gente, a partir do período da Reforma, a partir do século XVI, a gente repara uma série de querelas em diversas regiões da Europa e que foram
forjando e formando o território europeu que a gente conhece hoje. Claro, houve outras mudanças, sobretudo por causa da Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas a configuração, de um modo geral, da Europa, ela foi sedimentada, ela foi ratificada a partir dessas guerras religiosas de final do século XVI e o grande evento, que é o que a gente está tratando nesse bate-papo de hoje, que foi a Guerra dos 30 Anos, tá? Então, repara que isso é importante. A Guerra dos 30 Anos, ela auxilia, né? Ela foi um evento de tal magnitude que ela efetivamente configurou o cenário territorial da Europa que a gente tem hoje. Todos esses conflitos serviram apenas de um introito, né? Foram apenas um prólogo do sangrento e o último devastador conflito religioso que foi a Guerra dos 30 Anos. O Justo Gonzalez, que é o historiador cristão cubano, né? Ele trabalha essa questão e diz que foi um conflito que começou essencialmente, isso é importante saber, tá? Essencialmente com uma luta religiosa, com implicações políticas, e terminou uma luta bárbara pelo poder político com implicações religiosas. Tal era o amálgama, tal era a mistura entre religião e política, que a coisa ficou misturada, mas sobretudo no finalzinho o aspecto político estava muito mais em evidência do que os aspectos religiosos e doutrinários. Então, por que aconteceu a guerra, né? As disputas se deram em diversas partes da Europa, do Sacro Império Romano Germânico. Esse Sacro Império Romano Germânico são os reis, com a queda do Império Romano, né? Invasões bárbaras do norte, os alemães, enfim, os vikings lá no ano 1000, etc. Eles começam a efetivamente se converterem ao cristianismo e eles, olhando para a glória que foi o Império Romano, eles se auto-intitulam o Império Sacro Romano Germânico. É uma mistura, né? Isso aí vem lá do ano 800 e a coisa perdura até esse período aí, Guerra dos 30 Anos. Então, em toda essa tensão religiosa, vai motivar que os líderes políticos católicos e protestantes de várias regiões europeias a chegarem a um acordo assinado em 1555, que eu já falei para vocês, que foi a Paz de Habsburgo. Né? Essa Paz de Habsburgo foi paliativa, ela diminuiu a tensão, mas a coisa ainda ficou muito latente ali, ficou muito incubada ali ainda, para que futuramente acontecesse um conflito de maior magnitude, que foi exatamente o que acabou acontecendo. Que aí essa paz de Habsburgo, ela foi pautada e sedimentada em cima daquilo que eu falei para vocês, o princípio do territorial, né? Cada governante define a religião da sua região e dos seus súditos. Então você imagine uma região em que eu tivesse boa parte da população protestante, imagine você ter um rei católico, ou o contrário, tivesse uma região extremamente católica e um rei protestante, haveria problema. Que foi o que aconteceu? Na verdade, o tratado tinha uma questão delicada, que era a população de uma região deveria se converter à religião do seu governante, que eu coloquei aqui, caso contrário, deveria se mudar para outra região. Você imagina a confusão que era. Né? A partir daí, muitos líderes políticos passaram a destruir posses de outras regiões. Olha que interessante. Né? À medida que tinha um governante, trocou o governo, faleceu lá o rei, enfim, o duque, o governante, e ele é de outra região, todo mundo tinha que mudar, então tinha que fugir da região, né? Porque havia perseguição, havia destruição de templos, de casas, enfim, as pessoas eram expulsas, enfim. Era uma situação muito complicada, que sem dúvida nenhuma ia gerar esse conflito que foi a Guerra dos 30 Anos. Então essa perseguição ocorria em ambos os lados, tanto católicos quanto protestantes. Os católicos eram representados pela família dos Habsburgos, como eu já falei para vocês, família nobre que detinha e defendia a crença católica a qualquer custo. Por quê? Porque eles queriam dominar a Europa e, para isso, eles queriam uma única religião, junto com o Papa. Então, esse amálgama, né, essa junção
da família Habsburgo com a Igreja Católica era importante para essa questão de disputa de poder, enfim, de configurações de poder. Os Habsburgos e a tensão na Boêmia, então você tem o rei Rodolfo, que era católico, depois Matias e, por fim, Filipe II. Todos da família Habsburgo, né, da casa Habsburgo, eles queriam, né, a manutenção é, 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 de uma Europa unificada sob a tutela deles, utilizando para isso a religião católica romana, tá? Então aqui, só para a gente ter algumas definições aqui essa aqui é a região da Boêmia, aqui ó, tá vendo? Aqui é a região da Boêmia, onde fica a Alemanha. Aqui é onde é o ponto fulcral das disputas de poder e efetivamente é o epicentro da guerra, ou seja, é o ponto nevrálgico, né, da guerra dos 30 anos. Como é que aconteceu então a questão? A partir da sucessão lá de Matias, que era um rei católico, mas um pouco mais comedido nas suas medidas de territorialidade, a partir do momento em que Fernando II ele assume que era um rei extremamente católico, educado por jesuítas, adepto, sobretudo, dos princípios da Contra-Reforma, ele assume o reino da Boêmia, que na época era formado por uma população muito grande de protestantes. Fernando II, que era católico, ele rejeita, né, que os seus súditos sejam protestantes, e a confusão está armada, porque a população e os nobres da Boêmia tentam fazer com que Frederico V, que era um rei protestante da região próxima, tentasse tirar Fernando II do poder. Repara que as questões políticas estão sempre imbricadas com a questão religiosa nesse período. Então as motivações são políticas e religiosas. Como é que foi a sequência então? A disputa, né, pela busca de poder, um dos principais objetivos dos Habsburgos era governar toda a Europa, como eu havia dito, e a reforma protestante ela estava alinhada à ideia de estados nacionais, gente, a Igreja Nacional Alemã, né, o luteranismo e outros. Isso era algo ruim para a família dos Habsburgos, para a estratégia de poder que eles queriam de ter a Europa unificada sob a tutela deles. Então as disputas religiosas, a Igreja de Roma se encontrava num momento complicado, vulnerável, a Igreja já não estava mais com aquele poderio todo, porque foi uma questão atrás da outra, sobretudo a reforma, ela estremece realmente a base da Igreja de Roma, e os Habsburgos defendiam muito o catolicismo para o quê? Para permanecer a ideia de centralização de poder com eles. Então, devido então aqui a imagem do Filipe II, rei da Boêmia lá, essa restrição de liberdade religiosa na região da Boêmia, né, a partir de 1608, é criada uma liga evangélica, né, para exatamente combater essa. É uma questão de pegar em armas, viu, gente? Isso fica um pouco distante de nós hoje em dia, mas era assim que funcionava nessa época, né? E aí no ano seguinte é criada a Liga Católica. Repare então que os dois grupos beligerantes já estavam se armando e prontos para a eclosão do conflito. Esse era o contexto então da região ali da Alemanha, da Tchecoslováquia, hoje em dia, né, chamada da Boêmia, que havia esse impasse. A maioria da população era protestante, mas o rei Felipe II ele era católico. Então, um católico fervoroso, né, educado por jesuítas, defensor da Contra-Reforma. Então, quando ele assume, ele vai destruindo templos, vai expulsando pessoas, vai perseguindo protestantes, e isso vai gerando cada vez mais um sentimento de insatisfação, até que em 1618, né, adeptos do protestantismo, sobretudo nobres protestantes, eles atiraram contra os defensores do rei. Eles entram no palácio, tá, lá em Praga,
olha que interessante, o evento ficou conhecido como Defenestração de Praga, que é o marco, que é o estopim de efetivamente acontecer a Guerra dos 30 Anos. Porque como o rei ele proibia, ele era um rei que perseguia os protestantes, chega-se a esse clímax quando os protestantes invadem o Palácio do Governo, né? Eles jogam pela janela os representantes reais e tá aí uma imagenzinha aí, ó. E aí a coisa degringola de vez, porque o rei não vai aceitar isso, né? E a partir daí a guerra inicia-se, né? A guerra ela vai sendo gerada e algo que é interessante a gente pensar é que foi uma guerra complexa, gente, e demorada. 30 anos, né? Você imagina. É, as pessoas na época tinham a ideia de que seria um conflito rápido e de solução fácil, mas acabou não sendo. E houve altos e baixos, momentos os católicos conseguiam o poder, né, uma hegemonia no conflito. Outro momento, os protestantes eles estavam melhores, derrotavam os católicos. Então ficava essa oscilação, esse efeito sanfona, sabe? E essa oscilação a ponto de, no final do conflito, os católicos já começavam a perceber que eles não iam conseguir tirar as raízes protestantes ou os protestantes da parte norte, né, da Europa, e muito menos os protestantes entendiam que não conseguiriam tirar os católicos da parte sul do continente europeu. Então a coisa começou a arrefecer e falar, olha, a gente precisa de um tratado de paz, a gente precisa rever isso, porque a coisa não está, ninguém está sendo vencedor, né? Então é o que eu coloquei aqui, nos finais, né, do período da guerra, o resultado já começava a se configurar. As forças católicas não podiam subjugar os protestantes do norte da Alemanha, do norte da Europa, e os protestantes não podiam controlar ali os católicos no sul. Ao término da guerra, a religião se tornou insignificante, porque o aspecto político e de disputa de poder estava muito mais em vogue, muito mais exacerbado, né? A França e a Espanha católicas lutavam por vantagens na Renânia. A Renânia é exatamente essa regiãozinha que eu coloquei o mapinha aqui para vocês, ó, que está em amarelo, que fica, que divide ali as margens do rio Reno, né? É um dos principais rios da Alemanha. Então, olha a questão de busca territorial, estava aqui, ó. Repara que é o centro ali, né, da Alemanha, essa região da Renânia. Então, a França e a Espanha estavam de olho nesse território importante e rico. Então, na Alemanha, no fim do conflito, ele estava como? Devastada. E a restauração do Império Germânico, né, na sua amplitude, como era tão esperada pela família dos Habsburgos, para que eles pudessem controlar toda a Europa, isso não aconteceu. Ao invés disso, olha o que acontece. Uma fragmentação. 300 estados independentes dentro do território alemão. E aquele fervor religioso, tanto de católicos quanto de protestantes, ele começou a arrefecer, começou a diminuir. Repara que, e aí eu concordo um pouco com o que o Gonzalez diz, o próprio Bucechelli fala, que a guerra dos 30 anos ela vai, sem dúvida nenhuma, arrefecer a religião cristã como um todo na Europa. Ela vai, o sentimento cristão, a gente pensa muito isso hoje em dia, né? Olha que interessante, é um evento de mais de 400 anos, olha como é que isso degringola, né? E mostra para nós que muita coisa que aconteceu lá no passado vai reverberar agora, aqui no futuro, aqui no nosso presente, de ver uma Europa totalmente secularizada, uma Europa quase que antirreligiosa, sobretudo porque as feridas das guerras religiosas foram muito profundas para o povo europeu. Essa questão de que os protestantes não iam conseguir tirar os católicos do sul, do continente europeu, nem os católicos tirarem os protestantes da parte norte da Europa,
Isso começou a ficar muito, muito claro, e o encerramento do conflito ele decidido na chamada Paz de Westfália, na região também da Alemanha, é, onde que se define? Uma liberdade religiosa. Ali se começa a ideia de tolerância religiosa, gente, que lá no iluminismo vai ser tão tratado, vai ser um tema tão caro aos iluministas, né? A liberdade de expressão, etc. Ao encerramento do conflito, ele foi realizado com uma série de tratados, conhecidos como Paz de Westfália, e que reflete a passagem, e importante, de uma época. Efetivamente, eu tenho a mudança da idade medieval para a idade moderna. O calvinismo se uniu ao luteranismo e ao catolicismo como uma expressão reconhecida de fé cristã. Lembra no início que eu falei para vocês que era complicado imaginar uma verdade cristã com pensamentos dissonantes para os reformadores e para os católicos lá no século XVI? Ao final do conflito, a coisa, olha, você é cristão também, eu também sou cristão, a gente pensa diferente, tem visões diferentes, vamos caminhar. Que é um pouco do que a gente percebe hoje no nosso tempo de modernidade, né? Então, os príncipes que desejassem agora podiam permitir, né, que seus súditos católicos ou protestantes, né, pudessem estar no seu território. Então, eu sou protestante, mas eu tenho uma série de súditos católicos, ok, vida que segue, ou o contrário. Então, isso que a Paz de Westfália ela vai sedimentar e vai afirmar, né? Ela vai deixar de legado. Além disso, o Papa estava excluído de qualquer interferência nos assuntos religiosos na Alemanha. Olha que interessante. Assim, após 1000 anos, o Estado alemão estava livre da tutela e da condução dos seus negócios sem uma intervenção papal. Repara que há essa ruptura, efetivamente, ali do norte da Alemanha, do norte da Europa com a Alemanha, a Escandinávia, com Roma de uma vez por todas. E aqui eu queria me ater às consequências desse conflito para a gente pensar um pouquinho. O relacionamento do cristianismo com o poder civil estava mudado a partir da Guerra dos 30 Anos. E os cristãos, né, do Ocidente agora viviam em estados-nação. Os estados-nação, gente, foram efetivamente os grandes vencedores da Guerra dos 30 Anos. Porque é a partir daí que eles se fortalecem e que há esse enfraquecimento do poder da Igreja de Roma e do próprio Sacro Império Romano Germânico. Não faz mais sentido. Porque os os estados-nação, a Alemanha, a Suécia, a Dinamarca, elas começam a surgir como estados-nação. E aí advém, nesse momento, as igrejas nacionais. O sentimento nacional, o patriotismo é construído nesse processo. Nessas regiões, os cristãos teriam então de conviver com cidadãos pertencentes a uma variada, ou uma variedade, melhor dizendo, de denominações e credos. É a partir da Guerra dos 30 Anos, gente, que as denominações começam a surgir, começam a emergir. Por quê? Porque foi uma das formas de acomodação dessa grande questão de divergências religiosas, doutrinárias, de credo entre católicos e protestantes. Então, o luteranismo e o calvinismo foram reconhecidas como religiões e os protestantes receberam aí, né, o direito de exercer cargos públicos. Repara que a coisa começa a se ajustar, ou seja, há então um sentimento de tolerância de ambos os lados. A Holanda e a Suíça foram reconhecidas como estados protestantes independentes lá da Espanha, que era católica. O Sacro Império Romano ele perde seu poder político, torna-se apenas uma designação geográfica. A reforma e a guerra acabaram com a unidade religiosa que esse Sacro Império Romano ele mantinha. A Guerra dos 30 Anos forjou um novo mapa político, pelo que eu disse para vocês anteriormente, e religioso da Europa.
É, para a Alemanha, o custo foi alto, a Alemanha é sempre envolvida em conflitos, né? E perde, com a população reduzida a um terço e as propriedades, muitas propriedades destruídas. Várias décadas foram necessárias para que a Alemanha conseguisse se reerguer da devastação da Guerra dos 30 anos. Aqui está um mapinha, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Está aqui a legenda, tá vendo? Onde está essa parte aqui mais, esse rosinha aqui, ó, maior, é onde eu tenho os protestantes aqui, tá vendo? Mais para o norte, ó, tá vendo? Parte norte toda, olha lá, eu tenho preponderantemente calvinistas, enfim, protestantes aqui. Na parte amarela, aqui sul, ó, parte sul do continente europeu, eu tenho quem? Católicos, tá? E nessa partezinha aqui também, um rosa um pouco mais claro, eu tenho quem? Eu tenho partes reconquistadas pela Igreja Católica, pelo catolicismo. Então eu tenho a Áustria, eu tenho aqui a Polônia, tá vendo? Então, só para a gente entender e perceber a importância, né, de um conflito, de uma guerra, como ela acelera movimentos que já estavam em curso, tá bom? Então aqui a gente começa a perceber a formação dos estados nacionais e a formação e a configuração, de um modo geral, dessa Europa que a gente tem hoje. Por fim, gente, para a gente encerrar, a ideia aqui não é discorrer altos detalhes da guerra, questões estratégicas, questões militares, mas a gente realmente pensar que foi um turning point, foi um ponto de mudança de ideais, de pensamento, de visão de mundo e efetivamente de posicionamento de entrada no período da modernidade. Que eu coloquei aqui, a Guerra dos 30 Anos, ela começou como um conflito religioso e terminou como um conflito político. Emoldurou o novo quadro geográfico, acabei de mostrar, político e religioso europeu, que adentraria o século das luzes, olha lá, que adentraria o século XVIII, com profundas cicatrizes na cristandade, preparando o caminho para quem, gente? Para o secularismo e a era da razão. Arcabouços, né, bases da modernidade. Repara que a gente entender esse mundo tão secularizado, tão distante do religioso, tão com quase uma ojeriza ao religioso, é fruto de guerras religiosas que aconteceram no período pós-reforma, dentre as quais a mais importante, a de maior magnitude, a Guerra dos 30 Anos. Aqui está as referências, o Dawson, o Gonzalez, o Sauer, o Bruce Shelley, entre outros. Então, pessoal, é isso, nosso bate-papo. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, para a gente entender um pouquinho a realidade desse tempo presente que a gente vive, de um momento secularizado. Na verdade, o Habermas, né, e o Charles Taylor, que são dois filósofos importantes, eles falam que a gente vive hoje o pós-secularismo, não mais o secularismo, porque a religião até ela está aí, mas ela não interfere tanto, né, na vida das pessoas. É importante ter. Aí a ideia do pós-secularismo. Então, só para a gente pensar e colocar a Guerra dos 30 Anos como um fator importante para a formação do pensamento moderno e para a gente perceber como que mudou a relação igreja e Estado a partir da Guerra dos 30 Anos. Sem dúvida nenhuma, o grande vencedor, o grande vitorioso da Guerra dos 30 Anos são os Estados nacionais. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. A gente se encontra na próxima aula para a gente continuar aí pensando o fazer da teologia na era moderna, pensamento cristão na modernidade. Tá bom? Um grande abraço.